Estamos aqui na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Juara e vamos conversar com o delegado Carlos Henrique Engelmann. Segundo informações, pelo menos 4 pessoas estão detidas, acusadas de estupro de vulnerável. Um dos casos aconteceu em Itabaporã, em que o pai acusado teria estuprado a própria filha e, após a polícia sair em diligência com o objetivo de capturá-lo, ele acabou pulando do trator, tentando suicídio. O delegado Carlos Henrique vai contar para nós como que se deu esse caso em Itabaporã e os demais casos aqui em Juara, em que somente nos últimos dias, pelo menos 4 pessoas foram presas acusadas de estupro. Nos últimos 30 dias, enquanto ainda nós estávamos despachando pela comarca de Itabaporã, dado as férias do nosso colega, Dr. Albertino, que responde por aquela comarca, nós tivemos a apuração de 2 situações envolvendo estupro de vulnerável. Numa delas, um avô que teria cometido essa prática delituosa contra uma neta, depois de nós representarmos pela captura dele, restou preso e encaminhado à cadeia pública. E numa outra situação, naquela comarca, nós tivemos um pai que teria há vários anos vindo praticando relações sexuais contra a filha dele, uma criança. Teria sido apurado rapidamente aquela situação em determinada tarde, enquanto a adolescente estava sendo encaminhada para esta cidade, onde seria submetida e onde foi submetida a exames periciais de constatação dos abusos sexuais que relatou. Policiais foram ao encalço do autor do fato, que possivelmente, após ter sido avisado por colegas de trabalho, teria supostamente tentado se suicidar se jogando abaixo do rodado de um trator em que ele estaria trabalhando num campo, numa lavoura. Esse cidadão também foi socorrido, trazido para o hospital de Juara e depois para outro hospital da capital Cuiabá. Contudo, a notícia que chegou é que ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. Na semana passada, nós tivemos aqui na comarca de Juara 2 situações bastante semelhantes. Uma delas também um avô teria praticado atos de abuso sexual contra a neta já há algum tempo, descoberto agora quando ela teria feito 11 anos de idade. E numa segunda situação, na sexta-feira última, nós tivemos a prisão de um padrasto que vinha abusando sexualmente de uma criança desde quando ela tinha 7 anos de idade. Nessa última situação, o fato veio à tona tendo em vista que a mãe da criança teria surpreendido, inclusive, o autor do fato, no momento em que ele estaria prestes a praticar uma relação sexual com a criança, que já se encontrava com o corpo parcialmente desnudado, próximo dele, que também estava nessa situação. Todos esses fatos são bastante graves. Em todas as situações, a polícia agiu rapidamente. Ouvimos as testemunhas, os envolvidos, sem interrupção aqui na Delegacia de Polícia. E uma vez que não havia situação de flagrante delito, nós representamos pelas prisões preventivas e, em boa medida, no nosso ponto de vista, foram deferidas tanto pelo juízo da comarca de Itabaporã quanto pelo juízo da comarca de Juara, após parecer também, nesse sentido, pela prisão do órgão do Ministério Público. Fica o alerta para todas as famílias que possuem crianças nessas idades que tomem ou redobrem o cuidado com essas situações. Porque nós costumamos dizer que o estuprador de vulnerável, ele não tem uma tarja escrita essa situação na testa, e ele geralmente é pessoa que está muito próximo da criança, seja no lar, seja vizinho, seja um parente próximo. Na tarde de ontem também tivemos a detenção de um outro cidadão, noticiado como no sábado tendo oferecido carona para uma criança de apenas 9 anos de idade, e ao invés de levá-la para casa, a teria levado para um outro destino, e nessa situação teria tentado, então, iniciar uma conversa ardilosa no sentido de abusar sexualmente dela. Felizmente, nessa situação, a vítima demonstrou bastante temor, bastante medo, o que nós entendemos que fez com que o autor do fato efetivamente a conduzisse para a residência. Não obstante, contou para a mãe dela o que teria acontecido, e o fato veio à tona, trazido à Delegacia de Polícia. Esse cidadão já foi identificado e já responderá pelos atos que praticou. É um fato lamentável, a incidência na estatística bastante elevada quanto a esses ilícitos, mas a Polícia Judiciária Civil, assim que toma conhecimento da ocorrência desses ilícitos, juntamente com os demais órgãos de perquisição, notadamente o Conselho Tutelar Municipal, tem agido em qualquer horário do dia e da noite, no sentido de tirar a vítima daquela situação de vulnerabilidade e tirar a liberdade do autor do fato para que outras pessoas, outras crianças também não sejam por ele molestadas.
Os casos anteriores aí, delegado, houve constatação de conjunção carnal? Sim, em todas as situações que foi relatado a ocorrência desses ilícitos, o resultado das perícias foi positivo para abusos sexuais efetivamente cometidos contra as vítimas. No caso específico de Itabaporã, em que o amigo avisou o acusado, ele está obstruindo o trabalho da polícia? Nós lamentamos, o fato de que naquela situação em que o cidadão se jogou abaixo do trator, as investigações concluíram que, dado que naquela fazenda havia sinal de telefonia celular e que antes de chegarem até o autor do fato, os investigadores teriam, de maneira prévia, levantado o paradeiro dele com colegas, nós estamos entendendo que nessas situações os colegas devem ter avisado esse que se jogou abaixo do trator, dizendo que a polícia estaria ao seu encalço. Esse cidadão que avisou o outro, em que policiais estavam atrás deles, não fez outra coisa senão ajudar um criminoso. Sem saber do que ele estaria sendo investigado ou qual seria a conduta ilícita dele, nesse caso muito grave. Veja bem, ele estava estuprando uma filha dele diariamente, desde quando ela possuía 7 anos de idade, e essa garota agora apresentava 13 anos de idade. Sem saber, esse colega que ligou para ele dizendo que a polícia estava atrás, obstruiu o trabalho policial, não agiu de acordo com o esperado num organismo social e ajudou um criminoso a eximir-se da ação policial. Felizmente ou infelizmente, aconteceu esse fato com ele e infelizmente ele veio a óbito. Mas imaginemos que ele tivesse conseguido se eximir da ação policial e fugido. Neste momento, a pessoa que o avisou que a polícia estava atrás teria auxiliado um estuprador de crianças a fugir da justiça, o que nos parece ser totalmente incoerente, e a pessoa que ajudou, imaginando que estivesse fazendo bem, só estava fazendo realmente o mal. Então, quando um policial procurar alguém, pedir informação, um cidadão de bem deve confiar na força policial e deve prestar informação no sentido de que o trabalho policial seja executado da melhor maneira possível. Se avisar onde está a pessoa para que ela se exima da ação policial, estará, de certa maneira, auxiliando o trabalho do bandido e em detrimento dos trabalhos da justiça. A pessoa que age dessa maneira, ela poderá responder a algum processo? Existem alguns tipos penais que previnem alguma conduta como criminosa, como o auxílio pessoal, em que responderá como favorecimento pessoal, e se eventualmente ocultar, inclusive, alguma materialidade do crime, algum objeto do ilícito, poderá responder também por favorecimento material. Mas essas condutas serão, obviamente, apuradas no curso das investigações e, se comprovadas, esse cidadão que ajudou lá em Itabaporã deverá, sim, responder pelo ilícito que nós comentamos há pouco. Agora, delegada, infelizmente a maioria desses crimes acontece no âmbito familiar, né? É importante os pais ficarem atentos. Exatamente. Nós costumamos dizer que as crianças dão sinais desses abusos, né? Uma criança que é alegre, repentinamente ela demonstra tristeza, ou uma criança que vai bem na escola, tem um ambiente escolar ótimo, eventualmente ela começa a aparecer uma alteração de comportamento, notas baixas, não necessariamente em todos os casos, mas é um sinal para os pais saber que alguma coisa está errada, é um sinal de alteração de comportamento, e toda alteração de comportamento deve ser verificada. Na menor das desconfianças, o fato deve ser trazido da delegacia de polícia aos membros do Conselho Tutelar, e os profissionais de segurança pública e que trabalham diretamente com as crianças desenvolverão suas atividades no intuito de verificar se efetivamente está ocorrendo, e se estiver ocorrendo, haverá então a apuração do fato. E conforme você falou, há muitos casos dessa natureza aqui em Juara, infelizmente. Infelizmente, nós temos notado que na nossa comarca tem bastante desses casos, muitas notícias. Eu chego a dizer que é difícil passar a semana que nós não tenhamos tomado conhecimento de que está ocorrendo um estupro de vulnerável. Em todas as situações, nós temos trabalhado de maneira bastante rápida e no prazo exíguo de 10 dias, com a prisão do autor do fato. Na maioria das vezes, nós temos encerrado as investigações e encaminhado esses indivíduos para a justiça. Uma prova disso é que na cadeia pública de Juara, a maioria das pessoas detidas por delitos específicos é de estupro de vulnerável, né? Não há nenhum outro crime que some tantas pessoas reclusas na cadeia pública local. Nós conversamos, inclusive, outro dia com um agente prisional que nos confirmava essa situação e também se mostrava bastante abismado com tudo que vem ocorrendo aqui na comarca.